Olá, amiguinhos! Hoje vamos explorar o incrível mundo de pequenos animais, mas cheio de curiosidades e surpresas. O mundo dos insetos e aracnídeos. Sabia que existe diferenças entre insetos e aracnídeos? Pois é. As maiores diferenças são que os insetos têm o corpo dividido em 3 partes. Eles têm 6 patas, antenas e, às vezes, até asas para voar. Já os aracnídeos têm seu corpo dividido em 2 partes e 8 patinhas. Isso mesmo, 8? Então vamos lá conhecer melhor cada um desses animais. Vamos começar falando sobre as formigas. Esses insetos são incríveis. Pequenas criaturas que vivem em colônias organizadas. Você sabia que, apesar do seu pequeno tamanho, as formigas podem levantar objetos muito mais pesados que elas próprias? Pois é. Elas se comunicam umas com as outras, principalmente através de feromônios, que são substâncias liberadas pelos seus corpos. Essas substâncias são identificadas pelas antenas das outras formigas, que transmitem mensagens sobre comida, perigos, trilhas e até mesmo sobre a organização de atividades dentro da colônia. Além disso, elas também se comunicam através de movimentos corporais e até sons, em algumas espécies de formigas. Incrível, não é mesmo? Dependendo da espécie, as formigas se alimentam de pequenos animais, frutos, sementes, flores ou folhas de plantas, além de diversos alimentos que nós humanos comemos, principalmente aqueles que contêm açúcar, como doces e massas. Algumas formigas, como as cortadeiras, cultivam fungos para se alimentar. Você sabia que existem mais de 12.000 espécies de formigas em todo o mundo? Pois é. Elas são mestres do trabalho em equipe. Cada uma delas desempenha um papel importante, mostrando que, mesmo sendo pequenos seres, elas têm uma grande contribuição para o mundo, pois nos ensinam a trabalhar em equipe e bem organizadas. Nosso próximo bichinho é a abelha. A abelha é uma criatura fascinante e essencial para nosso ecossistema. Além de produzirem o delicioso mel, as abelhas desempenham uma missão muito importante na polinização das flores e plantas, que garante nossa produção de alimentos. As abelhas vivem em colmeias organizadas, formadas por favos de cera que elas mesmas produzem. Na natureza, as colmeias podem ser encontradas em diversos locais. Os mais comuns são nos ocos de árvores, cupinzeiros desocupados, buracos de barrancos e beirais de telhados. Elas também trabalham muito bem em equipe, assim como as formigas. Elas são lideradas por uma rainha-mãe, mas cada uma tem sua função específica. As operárias coletam néctar e pólen, enquanto os zangões são os reprodutores. As abelhas se alimentam de água, mel, néctar e pólen que coletam das flores. Esses alimentos hidratam e fornecem energia, proteínas e vitaminas. Você sabia que as abelhas dançam para comunicar a localização de fontes de alimento para suas companheiras? Pois é. Incrível, não é mesmo? Existem milhares de espécies de abelhas em todo o mundo, e todas elas contribuem para a beleza e a sustentabilidade do nosso planeta. E vamos de mais um inseto! Os besouros. Eles são uma família incrivelmente diversa de insetos, com mais de 350.000 espécies de besouros conhecidas em todo o mundo. Eles vêm em uma variedade de formas, tamanhos e cores, desde as pequenas joaninhas até os impressionantes besouros rinocerontes, com seus grandes chifres. Esses insetos desempenham funções muito importantes no nosso planeta, como decompositores, polinizadores também, ajudam as abelhas nessa função e predadores de pragas. Pois é, eles se alimentam de raízes, folhas, flores, frutos e grãos de pólens. Muitos besouros têm características especiais, como asas brilhantes e mandíbulas bem fortes. Você sabia que os besouros são verdadeiros mestres da adaptação, podendo ser encontrados em praticamente todos os ambientes do planeta, desde florestas tropicais até desertos áridos? Incrível, não é mesmo? Você está gostando? Então vamos continuar. O louva-a-Deus é um inseto fascinante que parece ter saído de um desenho animado. Mas não se engane, eles são grandes predadores. Caçam e se alimentam principalmente de moscas, borboletas, gafanhotos e até aranhas, mas também podem comer presas maiores, como lagartos, pequenos pássaros e até pequenos mamíferos. Pois é um inseto que possui em torno de 2.000 espécies. Eles têm grandes olhos, sua visão é incrível e
podem girar suas cabeças para todos os lados, o que lhes serve tanto para se defender de predadores como para caçar. O louva-a-Deus mede entre 10 a 12 centímetros de comprimento. Tem um corpo alongado e duas longas antenas que saem de sua cabeça. As patas dianteiras, que parecem sempre estar em posição de oração, têm espinhas com as quais ele captura suas presas. As fêmeas costumam ser um pouco maiores que os machos. A cor do louva-a-Deus depende do meio onde ele fez sua última troca de pele. Portanto, sua cor pode variar, podendo até ser marrom. Vivem tanto em locais espaçosos, como arbustos altos e florestas densas, como em pequenos pontos úmidos, localizados em áreas secas e quentes, como praias. Também aparecem em jardins, parques e hortas. Além disso, são mestres do disfarce, praticamente sumindo entre folhas e galhos para se camuflarem. Esses pequenos mestres da caça são verdadeiros artistas da natureza. Ah, as borboletas! Parecem flores que voam! Elas são incríveis! Além de serem muito importantes para o meio ambiente, elas têm o poder de colorir o mundo. As borboletas vivem em todos os continentes, exceto a Antártida, pois elas não suportam a temperatura de lá. Existem cerca de 20 mil espécies e aproximadamente 3.500 delas vivem no Brasil. Pois é. Esses insetos coloridos possuem 6 patas, 3 de cada lado, e 2 pares de asas. Suas asas são cobertas por escamas, o que lhes dá suas cores deslumbrantes. Elas têm uma habilidade incrível: sentir o sabor das plantas com seus pezinhos. Com isso, conseguem saber se é um bom lugar para depositar seus ovos. Que incrível! As borboletas se alimentam de néctar e pólen de flores. E olha que legal, elas podem ser consideradas agentes polinizadores também. Quando elas se alimentam, espalham pólen pelos jardins e florestas. Você sabia que toda borboleta já foi um dia uma lagarta? Pois é, elas passam por uma incrível transformação chamada metamorfose. Elas nascem em ovos, viram lagartas comilonas. Depois que já comeram bastante, vão descansar por um bom tempo em seus casulos. E por fim, quando acordam, estão transformadas em lindas borboletas. Essas criaturinhas aladas são verdadeiras artistas da natureza, espalhando beleza e cores por onde passam. Gostaram? Vamos continuar. Agora, vamos para o mundo dos aracnídeos. Vamos começar com os carrapatos. Esses bichinhos que se grudam na pele dos animais, sugam o sangue deles. Eles vivem em lugares com bastante vegetação, como florestas e campos. Existem muitos tipos diferentes de carrapatos. Cada um gosta de um tipo de animal para se alimentar, principalmente do sangue de mamíferos, aves e répteis. Eles se fixam na pele desses animais e se alimentam por vários dias até ficarem cheios de sangue. Os carrapatos têm um corpo dividido em 2 partes. Uma parte de cima onde fica a boca e as pernas, e uma parte de baixo onde ficam os órgãos internos. Eles são pequenos, mas podem transmitir doenças graves para os animais e até para as pessoas, como a febre maculosa. Por isso, é importante ficar longe deles e sempre verificar se algum carrapato grudou na pele depois de brincar ao ar livre. Também é muito importante manter nossa higiene e ficar de olho nos nossos animais de estimação, regularmente, para que eles não sejam atacados por carrapatos. São medidas importantes para se prevenir e prevenir nossos animaizinhos de infestações por carrapatos. Agora, vamos falar do escorpião. O escorpião é um bichinho que parece um caranguejo com suas pinças. Eles também têm uma cauda comprida e curvada para cima. Eles gostam de viver em lugares quentes e secos, como desertos, e até em alguns cantinhos das nossas casas. Temos que ter muito cuidado. Eles são perigosos. Os escorpiões são carnívoros. Eles se alimentam de insetos, aranhas e outros bichos pequenos. Eles têm um ferrão venenoso na ponta da cauda para pegar as presas e se proteger de inimigos. Existem cerca de 2.000 espécies diferentes de escorpiões, com cores e tamanhos variados. Seu corpo é dividido em 2 partes. Uma parte da frente com a cabeça e as pinças, e uma parte de trás que contém a cauda e o ferrão venenoso. Uma curiosidade: os escorpiões são conhecidos por brilharem no escuro sob uma luz especial chamada luz ultravioleta. Eles ficam meio azulados. Incrível, não é mesmo? Agora vamos falar delas. As aranhas.
As aranhas são animais que, além de meter medo em muita gente, são fascinantes. Como o aracnídeo também possuem 8 patas e não apresentam antenas, elas também produzem seda, usada para fazer teias para capturar suas presas. Existem mais de 40.000 espécies de aranhas. Algumas são tão pequenas e outras tão grandes quanto uma mão humana. É uma variedade de tamanhos e cores, com habilidades incríveis de caça e sobrevivência. A maioria das espécies são inofensivas para os humanos, mas algumas são venenosas. Elas são animais carnívoros, predadoras habilidosas e se alimentam de insetos, mas também de outros animais. Elas vivem em florestas, desertos e cidades. A maioria das aranhas vivem até 1 ano, mas algumas tarântulas podem viver por quase 20 anos. Você sabia que algumas espécies são capazes de caminhar sobre líquidos, nadar e até de respirar debaixo d'água? É isso mesmo! Bem, pessoal, chegamos ao final dessa expedição incrível pelo mundo dos insetos e aracnídeos. Foi uma jornada e tanto! Espero que tenham curtido, como eu curti. Eles podem ser pequenos, mas são cheios de habilidades incríveis e curiosidades sensacionais. Então, da próxima vez que vocês encontrarem um inseto ou um aracnídeo por aí, primeiro tenham muito cuidado e lembrem-se de como eles são importantes para o nosso mundo, ecossistemas e sustentabilidade do nosso planeta. Não esqueçam de compartilhar, deixar o like e inscrevam-se. Até a próxima aventura, Aventureiros do Conhecimento!